Hoje nós vamos falar, é um livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vai tratar de obsessão e desobsessão. Essa é a grande questão da maioria das pessoas que nos procuram na Casa Espírita. E nós vamos ver que não é tão difícil assim de se livrar de uma obsessão. Livrar-se da obsessão seria então a desobsessão. E o assunto pertinente, muito ligado ao problema da obsessão, é o perdão das ofensas. Então vamos começar com uma definição. A obsessão é uma grande dificuldade na prática do espiritismo. Domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar o obsediado. Todos nós somos médiuns. Uns têm uma mediunidade mais acentuada. Tem os médios com vidência, tem os médios clareaudientes, tem os médios que têm uma percepção mais apurada, mas todos somos médiums. A maioria de nós somos médios inspirados. Então, ideias são inspiradas no nosso íntimo e nós nem sabemos de onde ela vem. Quando a ideia que nos foi inspirada vem de um espírito bom, de um espírito amigo, de um espírito camarada, isso não traz nenhum transtorno. Nós até nos sentimos bem com essas ideias inspiradas pelos bons amigos. O problema, então, é quando essas ideias vêm de espíritos brincalhões, zombeteiros e até mesmo os nossos inimigos do passado. Inimigos do passado, será que eu os tive? Quase certeza que sim. Todos nós tivemos muitas encarnações antes de nascermos nesse corpo de carne aqui. Antes de nossa mamãe iniciar o processo de gravidez, nós já existíamos no plano espiritual. E nós não somos espírito de primeira encarnação. Nós somos espírito de muitas encarnações. Então, nas outras vidas, nós não éramos tão bons como somos agora. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. As outras versões eram todas inferiores. Por quê? Porque Deus criou esses espíritos inferiores? Negativo. Deus criou os espíritos perfeitos, simples e ignorantes. Por serem simples e ignorantes, eles eram perfeitos, mas era uma perfeição que era simples e ignorante. Então eles não tinham qualidades, eles não tinham virtudes, mas eles também não tinham essas paixões. Essas paixões como, por exemplo, avareza, luxúria, ira, soberba, gula, preguiça, inveja, isso tudo foi sendo adquirido pelos espíritos nas suas encarnações. Com o seu livre-arbítrio, ao adquirir conhecimentos, uns obtiveram virtudes, generosidade, castidade, paciência, humildade, temperança, disciplina, caridade. Outros, paixões. Então, paixões e virtudes, elas são adquiridas pelo livre-arbítrio conforme o espírito vai adquirindo conhecimento. E o nosso mundo, hoje, aqui na Terra, ainda é um mundo de provas e expiações. Provas e expiações é um lugar apropriado para encarnar espíritos que precisam aprender a controlar as paixões. Nas últimas encarnações, com certeza nós tivemos mais paixões do que temos hoje. E essas paixões, muitas vezes, fizeram com que a gente fosse
injusto, maldoso, egoísta, e talvez tenhamos provocado coisas que fizeram vítimas. E essas vítimas dessas nossas paixões desenfreadas do passado passaram para a espiritualidade como nossos inimigos. Na última encarnação, nós desencarnamos, fomos ao plano espiritual e nos vimos numa situação bastante complicada, com muitos inimigos nos perseguindo, e nós nos arrependemos em algum momento e pedimos aos bons espíritos, imploramos aos bons espíritos que um projeto reencarnatório fosse feito para nós e nós pudéssemos voltar à carne para ir ter mais uma oportunidade de controle das nossas paixões. Esses nossos inimigos, então, do passado, perderam a nossa pista, porque no processo de miniaturização que o espírito passa para ser ligado à célula-ovo no útero da futura mamãe, ele perde toda a memória e toda a identidade. Vai se iniciar ali, no útero da futura mamãe, uma nova vida encarnada. Esses espíritos levam algum tempo para nos encontrarem novamente. Os primeiros 7 anos é muito difícil deles nos encontrarem, porque nós estamos sob a tutela dos espíritos amigos, dos espíritos protetores, nossos anjos guardiões. A partir dos 7 anos, a gente já começa a apresentar traços da nossa personalidade lá de trás. A partir da adolescência, os casos de obsessão começam a acontecer. Pode ser, sim, um brincalhão, um zombeteiro ou até um inimigo do passado. Vou fazer alguma definição também do que é um espírito. Esse artista aqui nessa gravura, ele foi muito feliz. Ele definiu o espírito como uma luz, um clarão, uma coisa luminosa. Não tem forma definida, é uma luz. E uma luz é tão difícil de você definir o que é luz, como é difícil você definir Deus. Porque Deus é uma coisa tão grandiosa, tão espetacular, que você fala que Deus é luz, Deus é energia. Agora vocês lembram lá na criação de Moisés, no 6º dia, ele diz que nós o criamos à nossa imagem, nossa semelhança. Esse nosso aí é o Elohim, é o Deus. Ele é espírito. Se ele criou o homem à sua imagem, a nossa semelhança, então foi criado o espírito. Essa foi a primeira preocupação do Kardec quando teve contato com os espíritos da codificação. Ele pergunta o que é Deus. Então a resposta dos espíritos é: Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec vai perguntando, porque ele quer conhecer melhor Deus. E lá pela pergunta 14, os espíritos dizem para Kardec: Deus existe, isso basta. Deus é bom, Deus é soberanamente bom, justo, crede em mim, é o suficiente. Para conseguir entender Deus, falta aos humanos ligados ao planeta Terra desenvolver um sentido. Esse sentido não foi desenvolvido em nós ainda. Então nós não conseguimos compreender Deus. Nós compreendemos Jesus. Jesus, na sua forma humana, encarnado aqui no planeta, isso é fácil da gente identificar. Mas Deus, a energia, ou a luz, ou soberanamente bom e justo, é difícil para a gente conseguir entender. Então a gente também não consegue entender espírito. Aí vocês vão dizer: mas tem médium que já viu o espírito. Negativo. Médium nenhum viu o espírito. O que os médiums veem é o corpo espiritual do espírito. Para um espírito intervir aqui no planeta Terra, para ele experienciar aqui no planeta Terra, ele usa da matéria espiritual do planeta Terra para fazer um corpo espiritual, que no Espiritismo nós chamamos de perispírito.
Eu vou falar, que palavra estranha, perispírito, mas é fácil de compreender. Para mim transportar água, eu uso, por exemplo, uma garrafa de vidro. Porque a água é líquida e é difícil de eu carregar 1 litro de água nas mãos. Ela vai escorrer entre os meus dedos, eu vou perder a água. Então eu uso uma garrafa de 1 litro para me manter a água dentro. E eu posso também dizer que aquela garrafa de vidro é o peri-água. A origem da palavra, perispírito. Então aquilo que contém o espírito é constituído de matéria espiritual do planeta Terra. É matéria. Espírito não é matéria. Por isso que eles definem como luz, como claridade, como energia. Não é matéria. Matéria é o perispírito. Isso realmente tem médium com vidência que consegue ver. Agora, esse perispírito, ele é a imagem do pensamento do espírito. Deus é a inteligência suprema. E nós, os espíritos, o que nós somos? Seres inteligentes da criação. Foi o que os espíritos responderam para Kardec. Nós, espíritos, somos seres inteligentes da criação. Deus é a inteligência suprema. Nós é uma inteligência que não é suprema, mas somos uma inteligência individualizada. Então, existem religiões, existem cultos aí que dizem que quando morre volta para o todo, negativo. O espírito, quando morre, ele continua, morre o corpo. Quando morre o corpo, ele volta a ser um espírito individualizado, que aqui no planeta Terra é contido num corpo espiritual, num perispírito, feito de matéria do planeta. E nós, encarnados, temos um corpo de carne, ligado célula a célula ao perispírito. Então, o que eu penso molda o meu corpo espiritual. O meu corpo espiritual molda o meu corpo de carne. Isso daí explica, por exemplo, por que uma pessoa apresenta no corpo de carne uma deficiência, uma doença ou Normalmente essa deficiência, essa doença, essa incapacidade, ela está no espírito, no ser inteligente. O ser inteligente molda o corpo espiritual. O corpo espiritual ligado célula a célula transmite ao corpo de carne o problema que o espírito apresenta. Então, um exemplo grosseiro para ficar claro para vocês. Nós falamos aqui das paixões. E uma das paixões que a gente nem acredita que seja tão prejudicial é a da gula. Gula é uma paixão do espírito. O espírito que tem esse problema da gula, ele tem um corpo espiritual gordo, grande. Esse corpo espiritual produz um corpo de carne grande, gordo, que precisa de muito alimento, porque o espírito não se alimenta. O espírito usa o corpo espiritual, que usa o corpo de carne para se alimentar, e aquela sensação de prazer de estar se alimentando é passada ao espírito. Hoje em dia nós temos cirurgias bariátricas que reduzem o tamanho do estômago e a pessoa emagrece realmente, mas muitas voltam a engordar, porque o problema espiritual da gula não foi tratado. Então ela, antes de fazer essa cirurgia, devia ter procurado ajuda, ou numa religião, ou num médico, psicólogo, uma casa espírita. Ela deveria primeiro resolver esse problema de gula no seu espírito, que é o seu indivíduo, que é o seu ser inteligente. Aí então isso seria passado para o seu perispírito e o seu corpo emagreceria, talvez até sem cirurgia. Os espíritos influenciam. Onde está escrito isso? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos superiores que se comunicaram com Kardec: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então eu sou dirigido por espíritos.
Que espíritos são esses? Para vocês terem uma ideia, a população do planeta Terra está em torno de 30 bilhões de espíritos. 7 bilhões e mais um bocadinho estão encarnados no corpo de carne. E os outros tanto, 3 vezes mais, estão desencarnados, mas encarnados num corpo espiritual. Eles só têm perispírito. Espíritos e perispírito, e uma terça parte disso daí, então espíritos, perispírito ligado a um corpo de carne. 7 bilhões e meio, então, corpo de carne. Quando morre o corpo de carne, ele continua no planeta Terra, habitando com um corpo espiritual, com o perispírito. Essa multidão de testemunhas, como disse o apóstolo lá na Bíblia, que nos rodeia, eles estão querendo de alguma forma interferir na nossa vida. Os bondosos, eles querem o nosso bem, eles são cuidadosos, eles procuram não afetar o nosso livre-arbítrio, eles nos inspiram boas ideias. Se nós não aceitamos as boas ideias que são inspiradas pelos bons espíritos, eles não forçam ninguém a nada não, eles respeitam o livre-arbítrio, eles ficam de prontidão. Assim que eu pedir ajuda a eles, eles estarão prontos a nos ajudar novamente, inspirando as boas ideias que só nos fazem bem. O problema então é a influência dos espíritos que não são tão bons. Aí a gente pensa logo nos demônios, palavra pesada, né? Mas não era. Na mitologia, lá nos antigamente, espírito sobrenatural era demônio. Tudo que era espírito era demônio, que na crença grega apresentava uma natureza entre a mortal e a divina. Olha que legal. Então o divino, no caso, seria o espírito. O mortal seria o corpo. Intermediário que ele fala aí seria um perispírito. Então aquele pessoal lá de trás da mitologia, lá dos gregos, lá, sabiam das coisas. E eles chamavam, usavam o nome daimon. Sócrates, por exemplo, dizia que ele era guiado por um daimon. Provavelmente é um espírito muito sábio, porque as ideias de Sócrates são estudadas e admiradas até hoje. Então não era um espírito demoníaco, era um daimon, um espírito que tanto pode ser bom como ruim. Então a palavra demônio tem aí agora uma nova interpretação que só serve para o mal, mas não é bem isso. Então a gente tem que ver quando ela foi empregada para ver se trata realmente de um espírito obsessor ou simplesmente de um daimon, um espírito. Outra palavra que aparece bastante nas escrituras é Satanás. Então aí a gente, pegando os evangelhos, a gente vê Jesus enchendo a bola de Pedro, né? Que o Pedro ia ser a pedra de canto lá da construção da nova igreja, Jesus falando de Pedro, e de repente, quando Jesus fala que vai ser entregue para os romanos e vai ser pendurado na trave, Pedro fala que não, que eles nunca iriam permitir, e Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Então, Satanás significa o quê? Como que Jesus, que diz que ia ser a pedra de apoio da nova igreja, agora é um Satanás? Ele mudou da noite para o vinho? Não. Na linguagem bíblica, Satanás, Satã, significa, na linguagem hebraica, acusador, opositor. Então, essa palavra já apareceu lá no Velho Testamento em Jó, no capítulo 1 de Jó. Mas no Evangelho ela é usada como isso. Aquilo que está sendo contra o que eu estou falando. As minhas ideias, o que eu estou pregando. Você está sendo um Satanás. Então nós falamos que os espíritos influenciam. E aí vem a palavra jugo. Então Jesus diz assim no Evangelho: tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso aparece em Mateus no capítulo 11. Jugo, então, vocês estão vendo aquela peça de madeira no cangote daqueles 2 bovinos ali. Isso daí facilitava para o boiadeiro dirigir aqueles bois, ou para o carrioleiro do carro de boi dirigir aqueles animais. Então, pelo que ele está dizendo aqui, nós ainda estamos nessa categoria. Nós aqui no planeta Terra ainda usamos um jugo. Então nós somos direcionados. Agora, pelo que Jesus diz aqui, eu posso escolher. Porque ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Porque normalmente, quando nós temos a soberba, o orgulho, a vaidade, nós tomamos outro jugo que não o de Jesus. Porque o jugo de Jesus é o jugo da humildade, da mansidão. E nós que queremos ser vingativos, queremos ser orgulhosos, tomamos outro jugo que não o de Jesus. Só que Jesus é bem claro, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você quer tomar outro, ele também respeita o seu livre-arbítrio. Quando que Jesus falou de corpo espiritual? Vocês, quando forem na Bíblia, em Mateus, no capítulo 22, vocês vão encontrar essa parábola aqui da veste nupcial. Então ele diz assim, o reino dos céus se assemelha a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. Então disse aos servos, Jesus, o que Jesus está falando aqui? O reino dos céus se assemelha a um certo rei. Jesus nunca se considerou um rei, então Jesus está falando de Deus. Deus ia celebrar a boda do seu filho. O filho de Deus, pelas escrituras, a gente sabe, é Jesus. Bodas com quem? Com a humanidade. Mandou o seu filho para a terra para uma boda. Uma boda o que é? Uma aliança com a humanidade. Enviou os seus servos e os convidou para bodas. Isso daí, desde a época do Moisés, desde antes da época de Moisés, desde a época daqueles patriarcas da Bíblia, aquele pessoal convidando as pessoas para bodas que iria se realizar. Isso daí então continuou. Jesus já estava encarnado, a boda estava preparada e os servos estavam convidando ainda. O que aconteceu? A maioria dos cristãos foram perseguidos, foram desdenhados. Nós temos, depois da morte de Jesus, quiseram melar essa boda. Não vai acontecer a boda do filho do rei com a humanidade. Nós vamos pendurar esse cara aí num madeiro, nós vamos perseguir os cristãos. Então, está explicada a segunda parte da parábola. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, até hoje, a gente vê isso no nosso planeta. Cristãos querendo passar a mensagem do Cristo, querendo convidar os homens para essa boda nupcial e sendo perseguidos por isso. As bodas, na verdade, estão preparadas. Então, o rei está falando. Mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos. E convidai para as bodas todos os que encontrardes. Não vieram aqueles escolhidos? Vão lá agora e convida todo mundo que vocês encontrarem. Então somos nós. É o fim dos tempos. A boda vai acontecer. Então nós estamos sendo chamados. Os servos saindo pelo caminho, ajuntaram tantos quantos encontraram, tanto maus quanto os bons,
e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, nós temos hoje no planeta, como eu disse, 30 bilhões de convidados. Que maravilha! Olha quanta gente! Tem bons e tem maus. O rei, entretanto, para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Disse-lhe: amigo, como entrasse aqui, não tendo a veste nupcial? E ele emudeceu. Veste nupcial, na minha interpretação e na interpretação da maioria dos espíritos, é o corpo espiritual. Então o rei, que é um espírito, um espírito consegue ver o pensamento, o íntimo, o que vai no íntimo de um outro espírito, observando o seu corpo espiritual. Quando o espírito se esforçou para ser pelo menos não tão ruim, não tão maldoso, ele já apresenta no seu corpo espiritual essa veste nupcial. Quando ele continua persistente na malignidade, na podridão, na perversidade, essa veste dele é muito parecida com o pensamento dele. Então, qualquer espírito consegue identificar que ele não tem a veste nupcial. Ele não está dignamente trajado para comparecer à festa. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que eles estão falando aqui agora? O que Jesus quis dizer? Jesus era o cara, Jesus sabia. Jesus, ele é o governador planetário desde quando a bolinha de fogo lá na imensidão da galáxia começou a esfriar, formou uma crosta. Jesus já era o governador planetário. Então Jesus conhece a órbita desse planeta, desse sistema solar e de todos os sistemas que interagem no nosso planetinha. E esse pessoal que sabe das coisas, sabe que a cada tantos mil anos, um certo corpo celeste, que os observadores, os estudiosos, tratam como uma estrela anã, parceira do nosso Sol. Isso daí é muito comum no universo. Estrelas que têm uma companheira. Elas orbitam uma à outra. E essa órbita, muitas vezes, pode levar milhares de anos para se aproximar uma da outra. Então, essa estrela irmã do Sol, ela, de tempos em tempos, ela se aproxima do nosso Sol. E essa estrela irmã do nosso Sol tem um sistema planetário próprio dela também. E uma das estrelas dessa estrela irmã do nosso Sol é chamado pelos estudiosos de Nibiru. Nibiru, então, é um planeta maior que o planeta Terra. Ele não vai se chocar com o planeta Terra, ele vai passar nas proximidades. Então, pelo que Jesus está falando aqui, esses espíritos que não apresentarem a veste nupcial, quem são então? Aqueles maldosos, aqueles que não fazem questão nenhuma de se modificarem, aqueles revoltados, aqueles que não estão aptos a participar da festa, porque essa núpcia vai ser uma festa, minha gente. E essa núpcia está iniciando. O salão já foi preparado, a mesa está posta, os garçons já estão servindo, já tem música ambiente. A gente está vendo nas observações planetárias a época que nós estamos vivendo. Teve eclipse, teve alinhamento planetário, o pessoal que acompanha uma tal de frequência Schumann diz que nós estamos recebendo energias fabulosas que desde quando se observa nunca se viu energia desse nível entrar no planeta. Aí vocês vão falar para mim, mas como então tem tanta gente pessimista, desequilibrada, desanimada? Então, essas pessoas não abriram
o portal para a recepção dessa energia da festa. Essas pessoas, elas insistem em usar um traje que não é um traje de núpcia, não é um traje apropriado para a festa. A festa está pronta. Só vai participar da festa quem tiver otimista, quem tiver com esperança, quem tiver animado, sabendo que Deus nunca erra, que os fins do tempo chegaram, que agora é a época da transição. Transição do planeta? Negativo. O planeta é um reflexo de todos os seus habitantes. Então, aqueles 30 bilhões de inteligências que fazem parte do planeta vão passar por uma transição. E o planeta vai ficar muito melhor, porque o planeta vai ser constituído de bilhões de espíritos que fizeram uma transição e estão em franca regeneração. Entender então qual é a festa, entender então o que vai acontecer com esses reticentes, esses maldosos, esses que não querem, são teimosos, são revoltados, são desanimados, são depressivos, eles não querem, eles queriam que tudo voltasse a ser como sempre foi. Negativo, a festa vai acontecer. Esses, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque Deus nunca erra, Deus é a inteligência suprema, a bondade suprema. Ele vai amarrar com pés e mãos, sim, porque vai ter que atender a ordem que Deus está dando a esses servos e lançar esse pessoal para esse Nibiru. Então parece que NASA e esses pessoal que tem satélite em órbita estão observando essa aproximação desse planeta. Mas você vai consultar os sites, você encontra fotografias com tarja. Eles estão escondendo alguma coisa de nós. Por quê? Porque esse corpo celeste já está próximo. E esse magnetismo dele é muito forte. E o que vai acontecer com esse pessoal então? Esse pessoal vai deixar o planeta, mas não vai deixar em corpo de carne, nem vai deixar em corpo espiritual. Esse pessoal vai deixar o planeta em espírito e vão adquirir matéria espiritual do planeta Nibiru para constituírem o seu corpo espiritual com matéria do Nibiru. Então eles vão caminhar para uma treva exterior, porque esse Sol, irmão do nosso Sol, não é tão brilhante. Então são trevas exteriores, porque vai levar milhares de anos até eles se aproximarem do nosso sistema novamente. Quem quiser maiores esclarecimentos, por favor, me procurem, ou na livraria, ou WhatsApp, Facebook, mas é a minha interpretação dessa parábola. Vem para a festa. Até lá, meus irmãos.